Então, olá pessoal, vamos para a nossa terceira parte do capítulo de Biofísica da Formação das Ondas do Eletrocardiograma. Agora a gente vai estudar um pouco o registro dos vetores de despolarização e repolarização, quer dizer, como que uma onda registrada no EEG, qual é o formato dela, como que ela se comporta quando ela detecta um vetor de despolarização e repolarização que se desloca pelo músculo cardíaco. Então, outra vez, como a gente fez na primeira aula, a gente vai aprender esse conceito em uma fibra miocárdica isolada, e como a gente já sabe, esse aprendizado também vale para o que acontece nos átrios, e depois a gente vai fazer o mesmo raciocínio para os átrios. Então, começando aqui com a figura de cima, o que eu tenho aqui? Uma fibra muscular isolada, que é despolarizada do lado esquerdo, gerando assim um vetor de despolarização que vai se deslocar da esquerda para a direita, e eu vou captar a influência desse vetor com 3 eletrodos. Um localizado no ponto A, à esquerda da fibra, outro no ponto B, bem no centro da fibra, e outro eletrodo no ponto C, à direita da fibra. E a gente vai ver o comportamento. Então imagine que isso é o complexo QRS, por exemplo. E a gente vai ver como que essa onda se comporta. Abaixo ali, onde está escrito despolarização, é o sentido que a onda caminha. Lembra que eu falei para vocês não confundirem a trajetória, o sentido da onda com o sentido do vetor. Vamos recordar, o vetor de despolarização, por definição, é um vetor que caminha com a ponta positiva para frente. Já o vetor de repolarização, que vai ser a figura de baixo, é um vetor que caminha com a cauda negativa para frente. Mas se vocês compararem o sentido da onda de despolarização e repolarização nessa fibra isolada, ele é concordante, é o mesmo. Só que os vetores, eles têm sentido contrário. Bom, então vamos lá. Vamos explicar como que acontece esse formato, primeiro com relação ao vetor de despolarização. Então veja, o eletrodo em A, o que ele registra primeiro? Então, se você despolarizar essa fibra na porção esquerda aqui instantaneamente, aí você já gera um vetor que se afasta do eletrodo A. Então, esse eletrodo A vai pegar instantaneamente uma cauda negativa que vai se afastando. Por isso que a onda ali à esquerda é uma onda negativa e que se afasta lentamente até que, devido à distância, lembra daquela fórmula m cosseno alfa dividido pela distância ao quadrado? Quando a distância é muito grande, o vetor D já não tem mais influência sobre o eletrodo A, e daí a onda termina. Então daí você vai estar explicando essa onda negativa aí do eletrodo A. Bom, em B o que acontece? Veja, o que o eletrodo B percebe? Ele percebe uma ponta positiva se aproximando lentamente dele. Então você vê o aspecto positivo, é uma onda que vai crescendo positivamente. Quando ela chega exatamente embaixo do eletrodo B, vamos dizer, no ponto perpendicular, 90 graus a ele, veja aquela fórmula do cosseno de alfa, cosseno de 90 é zero, então é onde você tem o potencial zero. E depois esse eletrodo começa a se afastar de B, e aí ele já começa a perceber ou registrar a cauda negativa desse vetor. Portanto, em B aqui você tem uma onda já bifásica, enquanto em A você tem uma onda monofásica negativa, aqui em B você já tem uma onda bifásica com o primeiro componente positivo e depois um componente negativo, até que a influência desse eletrodo, desse vetor sobre o eletrodo B desaparece. E finalmente em C, o que C registra? Ele vê lentamente uma coisa, uma ponta positiva se aproximando dele. Quando vai chegando próximo, você começa a ter uma onda positiva que desaparece quando esse vetor chega na extremidade e desaparece. Então é a mesma coisa que o A vê, só que de polaridade invertida. Então tá aí as 3 formas como essa onda, que pode ser complexo QRS, aparece dependendo da posição dos eletrodos. Então quando você
modifica a posição dos eletrodos, que a gente aprendeu na aula anterior, que são as derivações eletrocardiográficas, a forma da onda muda justamente por causa disso que a gente explicou agora. Então, na figura de cima a gente explicou o comportamento do vetor de despolarização. Agora, lá embaixo a gente vai comentar o registro da repolarização. Só que os registros aí a gente ele vai mostrar ali, como vocês estão vendo, ele repete o que aconteceu na despolarização e depois coloca a repolarização. Lembrem, tudo que despolariza, repolariza. Então, o vetor de repolarização ele caminha com a cauda negativa para frente, então ele vai da esquerda para a direita, só que com a cauda negativa para frente. Então, o que o eletrodo A capta instantaneamente logo depois de uma despolarização? Uma ponta positiva que se afasta. Vejam ali a amplitude positiva, uma amplitude pequena, mais positiva, que vai se afastando até desaparecer. Depois a gente vai discutir, vou deixar uma pergunta no ar para vocês, vamos ver se vocês já vão pensando, por que a amplitude da onda de despolarização é sempre maior que a onda da repolarização. Se todas as fibras que despolarizam, repolarizam depois, não era de se esperar que a amplitude fosse a mesma? Vocês tentem pensar um pouco, depois a gente discute isso na aula. Depois em B, o que o eletrodo B vê desse vetor de repolarização? Ele vê uma coisa negativa se aproximando, ali a figura não está muito bom, depois a gente desenha mais claro durante a aula no quadro, mas ele vê uma coisa negativa se aproximando lentamente. Quando o vetor estiver perpendicular, isso vai para zero, e depois ele vê uma ponta positiva se afastando. É o comportamento que a gente viu na figura de cima, só que invertido, né? O componente aqui, o componente negativo vem primeiro e depois o componente positivo, mas também é uma onda bifásica. Já o eletrodo C, o que ele vai ver? Vai ver uma cauda que vem se mandando lentamente, quando chega no final ele registra uma onda pequena negativa que desaparece quando o eletrodo chega na extremidade da fibra. Então tá aí. Aí nessa figura de baixo você tem o registro da influência elétrica do vetor de despolarização e repolarização formado aí de acordo com a localização de cada um dos eletrodos. Se agora a gente fizer esse exercício usando as paredes do ventrículo, então aqui imagine que seja um corte da parede do ventrículo, onde o lado esquerdo seria o endocárdio e o lado direito o epicárdio. Aí tem que lembrar do que a gente já discutiu. Lembra que o potencial nas paredes do ventrículo, a despolarização caminha do endocárdio para o epicárdio, como está mostrando aí o vetor D, ou a despolarização, mas a repolarização ela é o contrário, ela vai do epicárdio para o endocárdio. Se vocês não lembram, depois a gente discute o porquê disso, mas é basicamente a duração do potencial de ação das fibras do endocárdio, ela é maior do que das fibras do epicárdio, quer dizer, isso é um fato biofísico que ocorre e faz com que sejam invertidas as ondas de despolarização e repolarização, o sentido de propagação, na verdade. Mas acaba que os vetores de despolarização e repolarização, se vocês olharem, eles têm o mesmo sentido, só que eles caminham em direções opostas. Então vamos analisar. Aqui ele tá, todo o conjunto está numa figura só. Então veja, o eletrodo A da onda de despolarização, o que ele vai ver primeiro? Uma cauda negativa que vai se afastando, e depois, se você olhar o vetor R chegando nela, ele vai ver também uma onda negativa se afastando, ou uma onda negativa se aproximando dele. Então, em A, o que você tem a despolarização e a repolarização, elas têm o mesmo sentido. Isso acontece com o complexo QRS, a onda T do eletrocardiograma, que tem o mesmo sentido. Se vocês lembram, no átrio, a onda P e a onda TA tinham sentidos opostos, e a razão agora a gente mostrou. O eletrodo B, o que ele vai ver primeiro? Do vetor de despolarização, ele vê uma ponta positiva se aproximando, quando chega perpendicular cai para zero, e depois ele vê uma cauda negativa se afastando.
E do vetor de repolarização ele vê uma cauda negativa se aproximando, então uma onda negativa, quando chega perpendicular zero, e depois ele vê uma ponta positiva se afastando. Então dá esse complexo de duas ondas bipolares que vocês estão vendo aí no registro em B. E o eletrodo em C, o que ele vê? Ele vê primeiro uma ponta positiva do vetor de despolarização se aproximando, então uma onda positiva, e o vetor de repolarização ele vê também uma ponta positiva, só que agora se afastando. Então duas ondas com mesma polaridade. Essa é a característica do que acontece nas paredes dos ventrículos. Uma concordância na polaridade da onda de despolarização e da onda de repolarização. Já nos átrios, como a gente já enfatizou, a polaridade é invertida. Em eletrocardiografia, a gente tem esse conceito de vetocardiograma atrial. O que é esse vetocardiograma atrial? Veja aí, aqui você tem 5 tempos diferentes da onda de despolarização atrial, ou dos vetores de despolarização atrial, e as suas posições. Então, como é que se comporta esse vetor à medida que a onda viaja desde o nódulo sinusal até varrer os dois átrios. Veja aí, o vetor ele cresce em módulo, quando vai de T1, T2, T3, T4, depois decresce um pouco em T5, mas também em posição. Ele começa mais voltado para a direita e anteriormente, e depois vai virando para a esquerda e posteriormente, obedecendo basicamente a anatomia. O átrio direito ele é bem anterior, e um pouquinho deslocado para a direita, e depois o átrio esquerdo ele está para trás e para a esquerda. E aí os vetores acompanham isso. Se você unir a ponta desses vetores, nesses 5 tempos, você tem essa figura característica aí, que é chamada de vetocardiograma atrial. E nessa figura aqui, você tem a famosa onda P de despolarização atrial. Então agora a análise já não é mais numa fibra isolada, é a onda P propriamente dita, o que é registrado quando os dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, se despolarizam. Então a onda P tem essa característica, ela é uma onda de baixa amplitude e arredondada. Arredondada significa que ela é mais lenta, se você comparar com o complexo QRS, que representa a despolarização dos ventrículos. E veja, aí dentro embutida na onda P, você tem dois eventos, que é a despolarização do átrio direito e esquerdo. Ocorre mais ou menos simultaneamente, como a gente já discutiu aí, devido às junções gap, e a propagação é muito rápida. Então é quase simultaneamente, mas a princípio, se você fizer uma análise cuidadosa, você pode diferenciar isso. Então, o tempo total de duração da onda P é 90 milissegundos. Isso que a gente já discutiu antes, lembra? É o tempo que os dois átrios despolarizam. Mas nos primeiros 30 milissegundos você tem só despolarização atrial direita, como é lógico, porque o nódulo está lá do lado direito, na entrada da veia cava. E nos últimos 20 milissegundos só o átrio esquerdo está despolarizando. E durante 40 milissegundos você tem os dois se despolarizando ao mesmo tempo, então formando essa onda P aí, simétrica, de 90 milissegundos. Normalmente ela é arredondadinha assim. Se houver algum problema nas junções gap, na propagação, a velocidade fica muito lenta, você pode ter uma bifurcação dessa onda, mas isso é raro. Eu acho que mais para frente, em algum slide, pode aparecer essa bifurcação da onda P, mas normalmente ela é uma onda assim, arredondada e de baixa amplitude. Essa figura é interessante, é a relação temporal entre os eventos elétricos do miocárdio, porque ela te dá uma ideia de como que se dá a propagação elétrica da despolarização ao longo das estruturas anatômicas aí do coração. Então isso é uma relação temporal, tempo. Então assim, NSA é o nódulo sinusal. Veja, o tamanho, a largura do bloco, ela indica o tempo de duração que ocorre o evento. Então no nódulo sinusal você tem esse tempo, e então depois que a onda deixa as células do nódulo, você começa a ter a despolarização, o início da onda P.
Depois ela varre os dois átrios, você vê que leva um período de tempo longo, né? Que representa a despolarização dos dois átrios, do átrio direito e do átrio esquerdo, formando a onda P. E mesmo antes que termine a despolarização atrial, a onda de despolarização já penetra no nódulo atrioventricular, que é esse bloco mais escuro aí, e com uma duração lenta também. Lembra que eu falei que os potenciais de ação, tanto no nódulo sinusal quanto no átrio ventricular, a propagação é mais lenta? Então essa aí, o nódulo atrioventricular, a onda leva mais tempo ainda para percorrer ele antes de entrar no sistema Reis-Purkinje. Depois que entra no sistema Reis-Purkinje, você vê que a propagação é muito rápida, porque é um sistema adaptado para propagação rápida e está de acordo com a fisiologia, porque os ventrículos são bem maiores e você precisa desse sistema de propagação rápida. Mas aí você tem essas relações de tempo e depois existem dois segmentos de tempo aí que são importantes na eletrocardiografia. O intervalo PR, que vai do início da onda P até o início do complexo QRS, e o segmento PR, que vai do final da onda P até o início do complexo QRS. Isso você registra isso para indivíduos que não têm nenhuma doença do músculo cardíaco e compara com patologias. O tempo desses segmentos são reveladores aí, importante. Nesse slide aí tem duas figuras. A primeira, a de cima já apareceu, só enfatizando que a polaridade da onda P e da onda TA, que representam respectivamente a despolarização atrial e a repolarização atrial, a polaridade é invertida, e agora a gente já sabe a razão. Quando a gente fez aquela análise em fibra isolada ali, a gente viu que os vetores de despolarização e repolarização, eles têm sentidos contrários. Por isso, o eletrodo que registra essas ondas, ele registra ondas com polaridade invertida. O que acontece é que normalmente, se você procurar em qualquer eletrocardiograma, essa onda TA não aparece. Veja, a onda P já é de baixa amplitude, a onda TA é menor ainda, então ela não aparece e fica mascarado. O pico dela corresponde ao pico do complexo QRS, portanto a gente não vê essa onda. E na figura de baixo você tem, como a gente tinha essa figura para o átrio, o vetocardiograma atrial, aqui a gente tem o vetocardiograma ventricular. E aqui o que você tem nessa figura de baixo? Você tem um corte do tórax, e aí você está mostrando, nessa figura, na verdade, os 4 vetores de despolarização ventricular, e ali V1, V6 são as derivações pré-cordiais que a gente discutiu na outra aula. Então, se você conecta a ponta dos 4 vetores, lembra quais eram? O vetor septal, o septo anteroapical, o ventricular e o basal. Essa figura mostra a união desses 4 vetores, que tem módulos diferentes, então dá essa figura bem característica. A mais externa representa a despolarização e a mais interna a repolarização. Veja que elas têm sentidos contrários. Enquanto a despolarização gira em sentido anti-horário, a repolarização gira em sentido horário. Então esse é o chamado vetocardiograma ventricular. Ele ajuda com essa figura, quando você tem algum tipo de patologia, a figura é alterada. E nessa figura de cima fica mais claro os 4 vetores de despolarização dos ventrículos. Ali tem a derivação V6, que é uma derivação posterior, e o vetocardiograma ventricular. Aqui ele só está mostrando a onda de despolarização. Então é bem característica aí, e o que chama atenção nessa figura é um módulo bem maior do vetor ventricular, aquele que tem posição para baixo, para a esquerda e para trás, que representa basicamente a despolarização das paredes dos ventrículos, dos dois, mas principalmente do ventrículo esquerdo, que tem maior massa muscular. E a figura de baixo, aqui é o ECG completo, enfatizando aquilo que a gente falou agorinha. A onda P de despolarização, a onda TA, veja que a TA coincide basicamente com
o QRS, por isso normalmente ela não aparece no eletrocardiograma. E depois ali o QRS e a onda T. Veja que nessa figura ele exagerou artificialmente na largura do traço, mas isso naqueles eletrocardiogramas mais antigos onde você jogava tinta no papel, se a onda tiver velocidade muito lenta, aí você tem mais tinta, por isso o traço mais grosso. Veja que o QRS aí ele é muito rápido, espiculado, e joga pouca tinta, então só olhando aí dá para saber que o processo, a propagação dessas ondas aí é muito mais rápida quando comparada com as ondas atriais. E a redação é intermediária entre os dois, a repolarização ventricular, a onda T. Normalmente o conjunto onda P, QRS-T, ele tem uma certa simetria. Então você pode desenhar artificialmente aí esse círculo, e esse círculo ele coincide com a fase de decaimento da onda P e a fase de subida da onda T. Isso significa um registro de um coração normal. Depois, mais para frente, a gente vai discutir algumas patologias. Uma das coisas que ocorre, por exemplo, na isquemia, um sinal de infarto do miocárdio seria deslocamento do segmento ST. A gente vai entrar mais em detalhe depois, mas quando ocorre esse deslocamento, isso é, a onda T ela sobe, você não consegue desenhar exatamente o círculo como está mostrado aí na figura de cima. Isso aí seria um sinal de patologia. E também na figura de baixo dá para ver aquilo que eu falei, né? A onda P e a onda T, elas têm um traço mais grosso, significando que ali a propagação está sendo mais lenta, enquanto que o complexo QRS é uma espícula, né? É uma agulha, porque a propagação ali naquelas estruturas, no sistema His-Purkinje, é muito rápida. O complexo QRS ele pode tomar muitas formas, e aí nessa figura ele está mostrando as 3 formas principais, mas pode haver outras formas intermediárias, não se preocupe muito com isso. Mas essa figura é interessante porque ela está mostrando 2 coisas importantes aqui. Esse aqui, você já sabe, é o plano horizontal eletrocardiográfico, aí você está mostrando as 4 fases da despolarização ventricular com seus 4 vetores, 1, 2, 3 e 4, indo nas suas posições conhecidas. E embaixo você tem as derivações pré-cordiais de V1 a V6, onde V1 e V2 elas são mais anteriores, V5 e V6 mais posteriores, e V3 e V4 são derivações intermediárias. Aí o que acontece com isso é que normalmente o complexo QRS é mais negativo, essencialmente negativo em V1 e V2, pode ter um componentezinho positivo, como vocês estão vendo ali. Ele é essencialmente positivo em V5 e V6, aqui a gente está falando do coração normal, e intermediário em V3 e V4. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso e depois a gente discutisse por que se eu perguntasse assim, por que o complexo QRS é eminentemente negativo em V1 e V2 e positivo em V5 e V6? Vocês pensam um pouco para a gente discutir depois. Então agora a gente vai passar para a análise vetorial dos fenômenos elétricos do coração, que é basicamente aprender como que o complexo QRS, aqui que a gente vai usar como exemplo, ele aparece nas derivações bipolares, nas unipolares e nas pré-cordiais. Aqui começando com as bipolares. Então aqui vocês estão vendo o triângulo de Eidhoven, lembram? Que ele forma o plano frontal eletrocardiográfico. E aqui nesse caso as derivações D1, D2 e D3. Aquele Vzinho ali é o nosso vetor ventricular. Lembram que a gente falou que é o vetor mais importante, o formador do complexo QRS, e ele está na sua posição normal, para baixo e para a esquerda. A outra posição dele é para trás, mas nesse plano a gente não pode ver. Então qual é a pergunta aqui? Como aparece o complexo QRS nas 3 derivações unipolares dos membros, D1, D2 e D3. Então vejam, como que eu posso ver ele em D1? Eu tenho o vetor aqui, se eu puxar uma perpendicular da cauda dele e
uma perpendicular da ponta, eu tenho uma projeçãozinha que aponta para o mesmo lado da derivação D1, que é o lado positivo dela, e você vê que a projeção deles aí é um vetorzinho com um módulo pequeno, uma intensidade pequena. Então ele vai gerar uma onda de amplitude pequena, como você pode ver aí em D1, um complexo QRS de amplitude pequena, e positiva, porque o sentido dessa projeção do vetor V sobre D1, ele concorda com o sentido da derivação D1. Isso é, ambos apontam para a direita. Então eu vou ter uma onda de baixa amplitude e positiva. Em D2, veja ali, ó, o D2, em D2, o vetor é quase paralelo à derivação D2. Então eu faço uma projeção da cauda para D2, da ponta, e tenho esse vetor de projeção V2 aí, que também concorda com a direção da derivação. Então vai ter uma onda, um QRS positivo de maior amplitude. Por que maior amplitude? Porque ele está quase paralelo à derivação. O vetor está quase paralelo à derivação. Lembra da formulazinha lá, VP igual a M cosseno de alfa? Aqui o cosseno de 0 de 180 é mais ou menos 1, né, que é a amplitude máxima. E em D3, como é que fica a projeção? Quase igual a D2, mas como está num ângulo um pouco maior, eu puxo uma projeção da cauda e da ponta e desenho a projeção em V3, que também concorda com a derivação D3, tem uma amplitude um pouco menor. Então tá aí. O complexo QRS em D1, D2, D3, ele é positivo, ele é maior em D2, intermediário em D3 e menorzinho em D1. Lembra até a gente falou de uma fórmula lá, quando você tem um triângulo desse tipo, D é igual a D1 mais D3. Repetindo esse mesmo procedimento agora para as derivações unipolares aumentadas, AVR, AVL e AVF, a gente vai fazer basicamente a mesma análise. Veja, em amarelo é o vetor que eu estou interessado em ver como ele se projeta nas derivações. Aí vamos dizer, sobre AVR, eu puxo, aí como as derivações já estão centradas no centro do coração, ali no centro do triângulo, eu só preciso puxar uma perpendicular, por exemplo, em AVR, eu puxo essa perpendicular e tem uma projeção que é um vetor que aponta em direção contrária à AVR. E ele tem uma amplitude mais ou menos intermediária. Então ele vai me gerar um complexo QRS negativo, porque a direção onde aponta a projeção é diferente da direção da derivação. Então uma onda negativa de amplitude média. Já em AVL, você vê, eu puxo a ponta do vetor para AVL, também vai me dar uma projeção, uma projeção que aponta em direção contrária à da derivação AVL, e uma onda de bem baixa amplitude, porque a projeção, porque esse vetor está quase perpendicular à AVL, né? Então a projeção é um vetorzinho pequeno que aponta em sentido contrário. Então, portanto, uma onda negativa de baixa amplitude. Já sobre a AVF, é só puxar a projeção da ponta até esse eixo de AVL, que aponta para baixo. Aí, nesse caso, a projeção ela é positiva, porque aponta para o mesmo lado da derivação, e, portanto, a onda é uma onda de alta amplitude e positiva. Seria mais ou menos ao contrário de AVR. Então tá aí as três projeções do QRS nas duas derivações do plano frontal. Primeiro as bipolares e agora as unipolares aumentadas. E por último agora a gente tem a projeção desse mesmo vetor, mas no plano horizontal. Veja que ele está no plano horizontal, para baixo significa para frente e para cima para trás. Então ele está na sua posição para trás. Lembram? Vão recordando a posição do vetor ventricular, que é o eixo elétrico do coração, para baixo, para a esquerda e para trás. Nesse plano, então, você está mostrando para trás. E a gente quer saber como que ele aparece nas derivações V1 a V6,
que são as derivações as derivações chamadas pré-cordiais, próximas do coração. Então veja, a gente faz a mesma coisa, só puxar para cada uma das derivações a projeção e ver como é que ela aparece. Então veja aí que em V1 e V2 ela aparece negativa, por quê? Porque elas são projeções anteriores e o meu vetor, o vetor que eu tenho interesse, que forma o complexo QRS, ele está indo para trás. Então elas são negativas. Em V3 e V4, que elas não são nem tão anteriores nem tão posteriores, ele vai aparecer ou com baixa amplitude negativa, como está mostrado em V3, ou bifásico em V4. Isso é, com uma porção negativa e uma porção positiva. Já em V5 e V6, que são derivações mais posteriores, esses eletrônios vão pegar o vetor ventricular vindo em direção a eles. Então, portanto, o QRS vai ser positivo. De menor amplitude em V5 e de maior amplitude em V6. Então, essa é a sequência que a gente vê no eletrocardiograma normal. Esse slide mostra basicamente a mesma coisa, de um modo diferente. Quem sabe para alguns de vocês fica mais claro. Então, na figura de cima, você tem lá o vetor que nos interessa, que é o vetor que forma o complexo QRS, e as derivações de V1 a V6. Veja esse vetor ali, as derivações. Então, em V1 e V2, a onda é predominantemente negativa, como está mostrado nas figuras de baixo. Em V3 e V4 já são bipolares, com uma porção positiva e outra negativa. E V5 e V6 essencialmente positivas, pelo motivo que a gente falou no slide anterior. Então, essa figura ela ajuda a visualizar melhor aquilo que a gente falou no slide anterior. E na figura de cima à direita, ele está mostrando o eixo elétrico do coração, quer dizer, a posição espacial desse vetor, aqui no caso no plano frontal, que é para baixo e para a esquerda. E agora a gente complementa com o plano horizontal, que esse vetor está indo para trás. Então aqui agora, como a gente já sabe como são formadas as principais ondas nas principais derivações do eletrocardiograma, agora vamos discutir um pouco mais dos detalhes do registro normal e patológico, começando com a análise do ECG normal, que é o que a gente está vendo nessa figura e vocês já conhecem, né? A onda P, seguida de um complexo QRS e depois da onda T. Aqui ele ainda mostra uma onda U, mas essa é muito rara e praticamente nunca aparece no ECG que a gente faz. O que é importante aqui são os intervalos e alguns segmentos que marcam os tempos para cada evento aí dentro do ECG. Então, o primeiro é o segmento PR, que vai do final da onda P até o início do complexo QRS. Segmento PR. Também a gente vai ter um intervalo PR, esse já vai do início da onda P até o início do complexo QRS. Então, a análise desses segmentos nos dá a ideia de que se está havendo algum problema na propagação, alguma perda de tempo, algum bloqueio, algum tipo de atraso aí no trajeto da onda, quando ela percorre os átrios e depois os ventrículos. Depois, a gente tem o complexo QRS e no final do QRS ele está marcando ali um ponto J. Esse é importante porque esse ponto J normalmente ele deve estar no nível da linha de base do traçado. Ele não deve estar deslocado nem para cima nem para baixo. Esses deslocamentos podem significar algum tipo de patologia do coração. Então o ponto J é importante. Depois eu tenho o segmento ST. Esse também deve estar ao nível da linha de base do traçado. Qualquer deslocamento dele também pode significar algum tipo de patologia. Segmento ST. E depois o último intervalo importante é o intervalo QT, que a gente já discutiu lá quando falou da síndrome do QT prolongado, que era um defeito estrutural em canal de potássio. Então esse intervalo vai do início do QRS até o final da onda T. Então ele representa o tempo total da despolarização ventricular. Depois vem a onda U. Essa onda U normalmente representa a repolarização
daquelas células na base do coração, que são as últimas porções do ventrículo que se repolarizam. Mas como eu falei, normalmente ela não aparece no ECG. Ainda ali, a última informação é que do início da onda P até o final da onda T, eu tenho o que a gente chama, o período de tempo que a gente chama de sístole elétrica do coração. Depois disso, depois da onda T, que representa a repolarização dos ventrículos, vem o período da diástole elétrica, que representa aquele grande silêncio, se a gente estivesse escutando os sons cardíacos. Então tá aí, são todos esses os segmentos importantes para a análise clínica do eletrocardiograma. E aqui nos slides seguintes, a gente vai discutir cada segmento desse e o seu significado, né? Outra vez, o traçado do ECG. Então, o segmento PR corresponde ao intervalo de tempo em que o estímulo leva para alcançar os ventrículos após a despolarização atrial. Então, seguindo aquela trajetória que a gente já discutiu das ondas de despolarização e repolarização. O intervalo PR corresponde ao tempo que o impulso leva para despolarizar os átrios, percorrer as vias de condução internodais, isso é, varrer os dois átrios, chegar ao nódulo atrioventricular, o feixe de His e os ramos, as fibras de Purkinje, até alcançar os ventrículos. Normalmente ele varia de 120 a 200 milissegundos, é menor nas taquicardias e maior nas bradicardias. Geralmente acontece assim. Então, quando você tem taquicardia, todos os intervalos eles são diminuídos. E nas bradicardias, todos os intervalos eles são aumentados. Então, às vezes, você tem que corrigir. Por exemplo, quando você estiver calculando a frequência cardíaca, você tem que corrigir para a frequência cardíaca, senão você vai ter um valor aí alterado. Depois nós temos o complexo QRS, que talvez seja a onda aí mais importante do ECG. A duração é medida entre o início e término da deflexão. Normalmente ela varia entre 60 e 120 milissegundos. E a amplitude dele é variável. Então, por exemplo, num coração hipertrofiado, aumento da amplitude do QRS. E isso é um sinal importante no ECG. E também, outra coisa importante na amplitude aí sempre é uma onda espiculada, quer dizer, é uma onda de alta velocidade, então você normalmente não verifica platôs no QRS, mas em alguns tipos de patologia, como a gente vai ver mais para frente, você observa. O ponto J, a gente já mencionou, é o ponto que marca a junção entre o final do QRS e o início do segmento ST. Eles devem estar sempre ao nível da linha de base isoelétrica do traçado. Qualquer alteração no nível desse ponto do ponto J e, consequentemente, também do segmento ST, deve ser olhado com cuidado. Aí depois veio o segmento ST, que corresponde à fase inicial da repolarização ventricular. É o segmento de linha de base que une o QRS à onda T. Esse segmento também, como a gente já falou, deve estar ao nível da linha isoelétrica de base. A princípio, qualquer desnível, você tem que olhar com mais cuidado, porque pode representar, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Depois vem a onda T, que corresponde à repolarização ventricular, como vocês já sabem. Tem a forma ligeiramente arredondada e assimétrica, com a fase ascendente mais lenta e a fase descendente mais rápida. O eixo elétrico da onda T situa-se na maioria das vezes entre 0 e 90 graus, lá no círculo de Eindhoven, próximo a 45 graus. E também próximo ao eixo elétrico do coração, que representa a posição espacial do vetor ventricular. Então, ainda o intervalo QT é o intervalo de tempo entre o início do complexo QRS e o fim da onda T, corresponde à duração total da sístole elétrica ventricular, como está mostrado no traçado. Ela varia em função da frequência cardíaca, intervalo QT corrigido, aquilo que eu mencionava, e o intervalo QT corrigido pode estar prolongado em diversas condições. Por exemplo, idade avançada, vagotomia, que seria a ativação exacerbada do vago, que representa a liberação de acetilcolina e, portanto, causando bradicardia. Sofrimento miocárdico, efeito de certas drogas antiarrítmicas,
Então tudo isso afeta o intervalo QT. E naquela doença que a gente viu, o intervalo QT prolongado envolvia a alteração aí estrutural de canais de potássio responsáveis pela repolarização. E a onda U corresponde à repolarização músculos papilares da base do coração. Nem sempre essa onda é visualizada. Após a onda T ou a onda U, quando existir, segue-se uma linha isoelétrica interrompida por um novo ciclo cardíaco e assim sucessivamente. E por último, a gente vai fazer uma introdução à interpretação clínica do ECG. O eletrocardiograma ele pode ser bastante mais complicado e aí não seria objetivo nessa disciplina discutir muitos desses casos. Aqui a gente só vai mostrar coisas bem gerais, assim, bem mais fácil de observar de alterações do eletrocardiograma. E depois quem for, é, sei lá, para cardiologia, fazer uma residência em cardiologia, aí vai se aprofundar mais nessas anomalias do eletrocardiograma que você tem livros aí desses tipos de anomalias, de arritmias e várias coisas. Aqui a gente vai ter uma visão geral. O objetivo principal na biofísica é entender como se formam essas ondas. Então, ó, na análise de um ECG, deve-se procurar identificar sinais que permitem detectar alterações do ritmo, da ativação das câmaras cardíacas, da condução do impulso através das vias excitocondutoras ou do miocárdio de trabalho, do volume da massa muscular das câmaras cardíacas e da irrigação sanguínea de regiões do coração. E para isso se segue este roteiro de análise. Primeiro olhando a morfologia das ondas, por exemplo, a onda P arredondada e de baixa amplitude, o complexo QRS espiculado, rápido, a onda T na mesma polaridade do complexo QRS e com a fase ascendente mais lenta, a fase descendente mais rápida. E basicamente é isso que você olha na morfologia, né? Se não tem nenhum platô na onda no QRS, que já seria normal, e esse tipo de coisa. Depois a medida da duração e da amplitude das ondas e dos segmentos. Então você faz isso, esses valores são tabelados para indivíduos normais e compara esses valores com aqueles indivíduos que você desconfia algum tipo de doença cardíaca que afete o eletrocardiograma. A determinação da frequência cardíaca, do ritmo. O ritmo normal a gente chama de ritmo sinusal, quer dizer, toda onda P é seguida de um QRS e depois de uma onda T. Às vezes, como a gente vai mostrar rapidamente, isso não ocorre, daí a gente já considera uma arritmia. Anormalidades de condução, a determinação do eixo elétrico do QRS, que é determinado pelo vetor ventricular, sinais de hipertrofia da parede muscular ou de crescimento da cavidade cardíaca, isso nota principalmente pelo aumento da amplitude do QRS, e sinais de isquemia ou de infarto. Então vamos mostrar cada um desses aspectos rapidamente com alguns dados vindos da clínica. É muito simples determinar a frequência cardíaca se você tem um eletrocardiograma na mão. Basicamente você segue essa fórmula aí, a frequência cardíaca é igual a 1500 divididos pela distância em milímetros de duas ondas R, né, que são dois complexos QRS. E aí o seu resultado sai em batimentos por minuto. Vamos lá, se você pegar em D1 ali e você contar quantos quadradinhos tem ali no eixo do tempo, cada quadradinho desse vale 5 milímetros. Então você tem 5, 10, 15, 20 milímetros a distância entre duas ondas R. 1500 divididos por 20 dá 75 batimentos por minuto, que é considerado a faixa normal para um coração normal. Tá? Então aí seria uma frequência cardíaca normal. Se eu pego o caso seguinte, que seria uma taquicardia atrial, veja como a situação muda daí. Então aí eu tenho uma taquicardia atrial. O que está acontecendo nesse coração aí?
Provavelmente alguma coisa influenciando aí no nódulo sinusal, que é a estrutura que dita o ritmo cardíaco. E veja aí agora, se a gente contar ali a distância entre duas ondas R, você tem 5, 10 e um pouquinho. Usando a fórmula, você teria aí 1500 sobre 10 ou 12, daria aí próximo de 150 batimentos por minuto. Então aqui, esse caso clínico é considerado uma taquicardia atrial paroxística, né? Então o ritmo do nódulo sinusal ele está mais rápido. Então isso seria considerado aí um tipo de arritmia. Tem que tomar cuidado porque em algumas situações a frequência não é patológica, por exemplo, em bebês essa frequência seria normal, mas também o indivíduo, por exemplo, se ele estivesse se movimentando, fazendo exercício. Então tem várias situações que a frequência cardíaca aumenta. Tem que ver, tem que fazer essa medida em várias situações, principalmente no indivíduo em repouso. Nesse slide você tem dois exemplos de arritmias. No primeiro, fibrilação atrial. Notem ali, você tem um conjunto, por exemplo, QRST, depois você não tem, praticamente não aparece a onda P, é muito pequena, mas QRST, 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 e depois, da metade para frente do traçado, você tem falhas, né? Pelo menos dois ciclos cardíacos, aí você não tem nenhum batimento. Então isso é considerado um tipo de arritmia, aí no caso é conhecida como fibrilação atrial. Embaixo você tem bloqueio AV de alto grau, quer dizer, um bloqueio no nódulo átrio-ventricular, quer dizer, bloqueio da passagem da onda dos átrios para os ventrículos. Então ali na sequência você tem a onda P, que é RST, depois onda P, nada, onda P, nada, e depois o ritmo normal se restabelece. Então você tem nesse traçado aí sistematicamente duas falhas e um batimento normal. Então isso também é considerado uma arritmia. Existem várias outras arritmias, só para você ter ideia do que é uma fuga do ritmo sinusal, que é o ritmo normal do coração. Nesse slide você tem uma sobrecarga ventricular do lado direito, quer dizer, essa sobrecarga pode levar a uma hipertrofia do ventrículo direito, e aí isso seria visto como um aumento da amplitude do QRS, que você pode talvez verificar ali em V2, mas isso você teria que comparar com a amplitude do coração que não tem essa patologia, para ter uma ideia. Normalmente a amplitude do QRS em corações normais é cerca de 2 milivolts. Ali está 5, 10, ali está mais ou menos 2,5 a 3 milivolts. Mas outra característica interessante ali, também em V2 e V3 aparece, é a inversão da onda T. Então aí você já pode ter uma inversão de onda T que é considerada normal. Normalmente esse é um sinal de isquemia, de infarto do miocárdio, e aparece também nessa sobrecarga ventricular. Isso é, o QRS indo para cima e a onda T para baixo, invertida. Nesse slide o mesmo tipo de patologia, só que uma sobrecarga ventricular esquerda. Aqui dá para observar melhor o aumento da amplitude do QRS. Vejam aí em V4, V5, V6, por exemplo em V5, o QRS está com 5, 10, 15, 20, quase 3,5 milivolts. Aí para comparar, você tem que olhar, a gente vai olhar no slide seguinte, que a amplitude de um QRS nessa derivação V5 é bem menor. Aqui também aparece a inversão da onda P. Olhem, por exemplo, vocês podem olhar também em AVR, ou mesmo em V2, em V1 e V2, quando o QRS é para baixo, a onda T indo para cima. Então esse é um tipo de patologia que também mostra a inversão da onda T, mas principalmente aumento da amplitude do QRS, como a gente viu no caso anterior. Esse slide é só para você comparar com o anterior. Se você olhar em V5 ali, se contar 5, 10, 15, é um pouquinho menos de 2 milivolts a amplitude do QRS aqui. Lá a gente viu que ele pode chegar até 3,5, então está havendo uma hipertrofia das paredes do ventrículo esquerdo.
Então é só para vocês compararem, aumentando a imagem, eu acho que fica mais claro. Nesse ECG a gente tem exemplo de infarto agudo do miocárdio. Lembra, eu comentei anteriormente, tem dois aspectos aí. O primeiro é o segmento ST, que é logo depois do final do QRS, início da onda T, que a gente falou que sempre esse segmento deveria estar ao nível da linha de base do traçado. E aí a gente pode ver tanto na derivação D1, D2, que o ST ele está deslocado para cima, e aí cerca de mais de 1 milímetro. E isso já é um indicativo de infarto do miocárdio. E outra característica é a inversão da onda T, que a gente já comentou anteriormente, mas se você pegar em V1 ali, veja que a RS está para baixo e a onda T está para cima e deslocada. Então aqui é interessante nesse exemplo porque ele aparece os dois sinais importantes de infarto do miocárdio: deslocamento do centro ST, aqui no caso para o lado de cima, e inversão da onda T. Seria o infarto agudo do miocárdio em região ínfero intradorsal, né? Lateral. E aqui a gente tem um bloqueio troncular do ramo esquerdo, isto é, a onda de despolarização ela está tendo dificuldade de entrar pelo ventrículo esquerdo. Tenta imaginar aqueles ramos do feixe de His. E vejam, se a onda ficar lenta aí na sua passagem pelo ventrículo, ocorre uma lentidão do complexo QRS que pode ser visto aqui em todas as derivações. Mas, por exemplo, se você pegar na derivação D2, veja que agora o complexo de QRS ele parece um pulso quadrado, né? Ele não tem mais aquela forma especulada e rápida. Isso é um sinal de que a propagação da onda está lenta aí no ventrículo esquerdo. Aqui a gente também pode ver a inversão da onda T em AVR, em V1 e V2, mas o mais característico aí é a alteração da forma do QRS. Uma última análise que a gente pode fazer aqui de posse de um eletrocardiograma é determinar o seu eixo elétrico, ou o eixo elétrico do complexo QRS, ou a posição espacial do vetor ventricular. Então a gente já sabe essa posição, ele está localizado para baixo, para a esquerda e para trás, e agora a gente quer determinar ele nesse círculo de Eidhoven. Em que ângulo ele está, em que quadrante desse círculo ele está. Então, do que a gente já sabe, ele estaria aí no quadrante entre 0 e 90 graus, né? Mas vamos tentar determinar. Então, vocês usem o ECG que vem no slide seguinte para a gente fazer essa análise. Então, são 3 passos que a gente precisa. O primeiro passo é olhar nas derivações do plano frontal, isto é, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, aonde o complexo QRS, a onda, ela quase desaparece, é bifásica ou quase nula. Nessa derivação, isso vai significar que o nosso vetor é perpendicular a essa derivação. Então, se vocês olharem ali no slide seguinte, vão ver que nesse ECG específico isso acontece em D3. Aí você volta para o círculo de Eidhoven, olha aqui D3, então esse vetor que eu quero localizar ele é perpendicular a essa derivação. Bom, perpendicular a D3 ele pode estar apontando para o lado direito, né, que é o nosso esquerdo aqui, mas é o direito vamos dizer, do paciente, ou ele pode apontar para o lado esquerdo, ou ele pode apontar para a direita e para cima, ou para a esquerda e para baixo. Como é que eu posso decidir isso? Olhando em D1, porque se ele tiver negativo em D1, significa que ele está apontando aí nessa direção que ele mostra em AVR, para a direita e para cima. Se ele for positivo em D1, significa que ele está apontando para baixo, aqui entre 0 e 90 graus, aqui próximo dos 30 graus. Então vejam lá, se vocês forem em D1, realmente o complexo QRS é positivo em D1. Então, a gente já achou 2 coisas. Primeiro passo, a gente determinou que ele é perpendicular a D3, e agora que ele é positivo em D1, portanto ele aponta
para a esquerda e para baixo. A última informação que eu tenho que determinar sobre esse vetor é se ele está indo para frente ou para trás. A gente já sabe que normalmente ele aponta para trás, o vetor ventricular. Mas para confirmar isso, a gente tem que olhar em V1 ou V6. Como V1 é uma derivação anterior e o meu vetor está indo para trás, então normalmente ele é negativo em V1 e ao contrário ele é positivo em V6, que é uma derivação posterior e portanto a direção do vetor se aproxima de V6, então ele é positivo. E na verdade é o que a gente já tinha visto anteriormente. Normalmente em um ECG o QRS é positivo em V1 e V2, ele é bifásico em V3 e V4, ou ele é negativo em V1 e V2, bifásico em V3 e V4 e positivo em V1 e V6. Isso é esperado para um coração normal. Então assim a gente determina a posição espacial do vetor ventricular, e era o último exemplo de análise clínica do eletrocardiograma. Então nesse último slide, só para confirmar o que a gente viu com o cálculo do eixo elétrico. Então o QRS ele quase desaparece em D3, portanto o vetor ventricular é perpendicular a D3, ele é positivo em D1, portanto ele aponta para baixo e para trás, e ele é negativo em V1 e positivo em V6. Então V1 é uma derivação anterior, como o nosso vetor está para trás, ele é negativo em V1 e é positivo em V6, que é uma derivação posterior, e como ele também é posterior, ele está indo para trás, o QRS é positivo nessa derivação. Então aqui a gente termina o módulo de formação das ondas do biofísica da formação das ondas do eletrocardiograma, e o nosso próximo módulo agora é bioacústica, começando com a física do som, que a gente deixa para a volta da nossa parada de Natal e Ano Novo. Um Feliz Natal para todos, próspero Ano Novo.